E como é importante gerar gratidão. Porque quando nós não somos gratos, a gente só consegue enxergar as coisas ruins da nossa vida. Então hoje eu não sei como você acordou, se você acordou agradecendo a Deus pelo dia, eu não sei se você acordou celebrando ao Senhor pela oportunidade que você teve, que você está tendo de gerar experiências aí, da tua vida está sendo mudada, mas eu quero que você entenda que gratidão é uma escolha. Você escolhe ser uma pessoa grata, você escolhe ser uma pessoa que murmura, que reclama o tempo todo. Mas a gente sabe que a gratidão, ela é uma maneira diferente de enxergarmos a vida. É uma escolha. É uma escolha de você olhar somente para as coisas boas que estão acontecendo. E mesmo que estejamos passando por dificuldades, a gente consegue enxergar possibilidades de crescimento também, né? Gerando gratidão, até pelas coisas ruins que acontecem. Porque na dificuldade a gente tem muita experiência com Deus. Então seja grato. E nem sempre as circunstâncias serão fáceis de serem enfrentadas. Vou dizer a você que a gente acordou, obrigada, porque hoje eu amanheci um pouco mais resfriado. Ninguém vai dizer isso. Mas Deus, muito obrigada, porque o Senhor me despertou nessa manhã. Muito obrigada. Você começa a gerar tanta gratidão por outras coisas, que aquela coisa que é um problema hoje para você, ela perde força. Então, a gente não vai agradecer pelos problemas que a gente enfrenta, mas a gente gera gratidão pelo que a gente tem aprendido com aqueles problemas. Então, o Senhor, Ele nos dá a possibilidade de, mesmo diante das dificuldades, a gente crescer. Então, quando a gente reconhece a bondade de Deus nos nossos corações, a gente reconhece essa bondade, os nossos corações ela é fortalecido. A nossa fé ela passa, a nossa fé ela se renova todos os dias. Então, você pode não ter motivo para agradecer nessa manhã. Mas, se você passar a agradecer por tudo que o Senhor já fez na tua vida, a tua visão vai ser mudada. Você vai começar a fortalecer essa gratidão na tua vida. Você vai começar a fortalecer a tua fé. Ela vai se renovar em você. Mas para isso você precisa começar a verbalizar, a agir com gratidão ao Senhor. Então ser grato não significa ignorar dificuldades, de forma nenhuma. Mas é lembrar de que Deus ele permanece presente em cada etapa e em cada caminhada da tua vida. Né? Cada dia, cada novo dia, como o dia de hoje, cada novo dia, cada livramento que o Senhor já te deu. Né? Tem livramentos que os nossos olhos nem alcançaram. Se eu não me engano, foi até o salmista Davi, ele gerou gratidão pelo que ele tinha, pelo que ele estava vivendo, e gerou gratidão pelos livramentos que os olhos dele nem alcançou. Então nós precisamos ser gratos. Deus, muito obrigada, porque o Senhor permanece fiel. Né? A gente tem que dizer, Deus, por mais que eu não esteja enxergando aquilo que o Senhor tem me mostrado, mas eu preciso gerar gratidão. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e pelo que o Senhor vai fazer. Então, cada novo dia, cada livramento, cada resposta e até mesmo os momentos de aprendizado, que é os momentos de dificuldade na nossa vida, ele revela o cuidado do Senhor na nossa vida. Então, não reclama não no dia de hoje, não. Talvez hoje, sexta-feira, você tenha tido uma semana muito difícil, mas isso não te dá, eu não seria te dar o direito. Porque Deus ele é tão bom que a gente precisa dizer, Deus, olha, muito obrigada. Não foi nem como eu queria, mas houve provisão de Deus em cada um deles. Por mais que o teu dia de ontem tenha sido um dia difícil, mas glória a Deus. Você está aqui ouvindo a palavra e o Senhor te sustentou no dia de ontem. Pede para Deus te sustentar, né? Então o coração grato, ele encontra paz, mesmo em meio às tempestades. Porque a confiança que Deus, quando você encontra paz, mesmo diante das dificuldades, é porque você confia em Deus. E que você confia tanto em Deus que você acredita que Ele vai continuar conduzindo, te mantendo, te fortalecendo em todos os momentos da tua vida, né? Para que a vontade do Senhor aconteça na nossa vida, a gente precisa permanecer confiando. É entender que as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Não, Jesus, olha, as coisas não estão indo bem, mas a tua palavra diz que tudo vai cooperar. Então eu prefiro acreditar no que a tua palavra fala. Eu prefiro acreditar no que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu prefiro acreditar no que está escrito na tua palavra. Todas as coisas, elas cooperam para quem confia. Então eu vou acreditar.
Eu prefiro acreditar na tua palavra do que ficar estagnado olhando para as circunstâncias. Gente, se você ficar olhando muito para o teu problema, você vai esquecer de Deus. Você vai esquecer que tem solução para o problema. Então, aonde a gente entrega a nossa força, onde a gente entrega o nosso olhar, vai ser fortalecido. Então, se você olha para as circunstâncias vão estar lá, crescendo dentro de você. Você deixa de olhar para a solução, que é Jesus. Então, quando eu olho para Cristo, mesmo diante das dificuldades, eu olho para a promessa. E eu creio que Deus vai fazer. Então começa teu dia orando, dizendo: Deus, muito obrigada. Obrigada porque eu despertei nessa manhã. Obrigada pela minha casa. Obrigada pela minha família. Obrigada pela tua fidelidade, pelo teu amor constante. Que mesmo sem merecer, o Senhor está comigo. Me ensinando, me cultivando todos os dias esses ensinamentos dentro do meu coração. Que eu gere gratidão em todos os momentos. Reconhecendo que a tua presença tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa. Tem me livrado de todo o mal. Obrigada por todas as bênçãos que chegou até mim, as que não chegaram, mas elas estão a caminho. Então, gerar gratidão. Que nunca venha faltar isso na nossa vida. Sobre nós estarmos agradecendo a Deus. Então, reserve uns minutos no dia de hoje para que você seja grato. Para que você venha agradecer, dizer: Deus, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Então Jesus, tem uma passagem na Bíblia, uma história na Bíblia sobre os 10 leprosos. Eu acho que vocês já devem ter ouvido essa palavra. Então Jesus, ele curou os 10 leprosos, que eram homens, né, que viviam excluídos da sociedade por causa da doença que eles tinham, né, aquilo que eles enfrentavam. E ao serem curados, eles receberam, né, a cura, o milagre, e eles foram embora. No entanto, apenas um voltou para agradecer. Esse homem se prostrou diante de Jesus, glorificou a Deus em alta voz, gerou aquela gratidão. E Jesus, ele até perguntou, né? E não foram 10? Apenas um voltou para agradecer. Está lá em Lucas capítulo 17, se você quiser ler depois. Apenas um voltou para agradecer. E essa passagem, ela nos ensina muito, que é quantas das vezes a gente recebe bênçãos do Senhor e a gente não é grato pelo que Ele fez. Talvez as coisas não tenham ido como você quer, mas as coisas não têm que ser como eu e você quer, como nós queremos. As coisas têm que ser como Deus sabe, né? Como Deus quer, porque Ele sabe exatamente o tempo de tudo acontecer. E de tudo que precisa ser, né, encaixado para formar aquilo que é vontade dEle. Então, essa passagem nos ensina que não é todo mundo que volta para ser grato. E como eu falei no começo da live, às vezes a gente está normalizando tudo e deixando de ser grato. Às vezes é o alimento que chega na nossa mesa, a provisão que chega, a pessoa que chega com uma palavra de Deus para você, uma palavra que alguém te mandou no direct no Instagram e trouxe paz para a tua vida. A gente às vezes fica: mas foi fulano que mandou, normalizando tudo. Não houve provisão de Deus, houve a mão de Deus em tudo. Então, com o coração, reconheça, com o teu coração, reconheça tudo. Reconheça que tudo que a gente vive é Deus. Seja a pessoa que volta para agradecer, que vive agradecendo por tudo. Não normalize. Você acordou hoje, isso é uma graça. Seja grato porque você despertou. Não normaliza ter a comida dentro do teu móvel, mas porque eu trabalhei. Mas você trabalhou porque o Senhor te sustentou, porque Ele te deu saúde, porque Ele te deu inteligência, porque Ele te deu capacidade. Não normalize você sair para trabalhar todos os dias. Não normalize você ter o dinheiro para pagar suas contas. Não. Veja tudo isso como possibilidade de você gerar gratidão, porque é o Senhor que tem provido para você. Eu digo: Deus, muito obrigado por tudo. Tem dias que a gente quer reclamar da vida? Tem. Eu não estou dizendo aqui a você que eu sou perfeito e que eu sou... Não. Tem dias que eu quero reclamar, mas a minha boca... Gente, já teve momentos na minha vida que eu quis reclamar, chorar, fazer um monte de coisa. E as lágrimas revelavam a intenção do meu coração, porque Deus sabe. Mas na minha boca eu dizia: Jesus, muito obrigada. Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Isso era o que eu verbalizava, porque eu acredito no que Deus tem para a minha vida. Por mais que o meu coração esteja chorando, triste por alguma situação. Mas é o que eu decido. Ser grata é uma decisão. Acreditar nas promessas de Deus é uma escolha.
Você escolhe acreditar no que Deus fala para você e você decide, escolhe não acreditar. Você pode até dizer, eu confio nos planos de Deus para minha vida, mas no teu íntimo, você não tem entregue a tua vida de verdade ao Senhor. E a palavra diz, né, que para a gente viver a vontade de Deus, a gente precisa crer. Não é só eu estou aqui, eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou fazendo, mas é sobre a intenção do teu coração. Será que você tem acreditado de verdade que Deus tem feito na tua vida? Será que você tem gerado gratidão de verdade no teu íntimo, no teu coração? Então a gratidão, ela agrada a Deus, entenda isso. A gratidão, ela agrada a Deus, porque Ele revela o teu coração. Ele revela o coração que reconhece a bondade de Deus todos os dias, a fidelidade e o cuidado dele. Então diga a Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim. Porque por mais que eu não esteja entendendo os momentos que eu tenho passado, que eu tenho vivido, mas o Senhor tem guardado a minha vida. O Senhor tem protegido para que eu não venha cair diante de todas essas dificuldades. Então a Bíblia mostra, né, que Deus ele se alegra. Que Deus ele se alegra quando um filho ele recebe uma bênção, quando ele recebe um milagre na sua vida, ele volta para agradecer. Quantas pessoas oraram tanto por algo e enquanto ela não tinha, ela estava servindo, ela estava buscando, ela estava ali na presença de Deus, mas quando elas conseguiram aquilo que ela desejava, elas, olha, por aqui, fizeram igual esses homens, fizeram iguais esses leprosos, receberam uma bênção e não voltaram para ser grato. Então, Jesus, ele curou aqueles homens, mas apenas um voltou para agradecer. Que mesmo quando nós estejamos enfrentando desafios, nós podemos gerar gratidão, porque Deus, ele continua sendo bom. Porque a sua presença conosco ele sempre está presente, a todo tempo. Então, continua dizendo, Deus, eu não vou desistir dos planos de Deus para a minha vida, por mais que eu não esteja enxergando. Mas o Senhor está comigo. Por mais que eu não esteja entendendo, mas o Senhor está comigo. E obrigada, Jesus, porque o Senhor está comigo. Amém? Então, o coração grato, ele enxerga a mão de Deus em tudo, em todas as circunstâncias, em todas as provisões. Um coração que tem amor ao Senhor, que busca isso no Senhor, ele consegue enxergar nos pequenos detalhes a mão de Deus. E ele gera gratidão por isso. Então seja grato. Seja grato. E aí eu te pergunto, você tem agradecido a Deus quando recebe as suas bênçãos? E em todas as circunstâncias você tem gerado gratidão? Ou você tem agido como um leproso, que recebe a bênção e não volta para ser grato? Quais são as bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida e você tem deixado isso se tornar algo comum? Você tem permitido que isso tenha sido algo normal, tenha sido normalizado? Você acordou e você é normal. Não, agradece. Ele está te dando o fôlego da vida, a oportunidade de você fazer diferente. A nossa gratidão, ela reflete todos os dias. A nossa gratidão, ela reflete em quem nós estamos crendo. Porque a nossa gratidão, ela traz para nós em quem realmente nós temos crido. Porque isso gera atitudes na nossa vida. E nós precisamos entender isso. Em quem nós estamos confiando? Em quem nós estamos crendo? Será que mesmo diante das dificuldades você tem gerado gratidão? Deus, muito obrigado. Eu não estou dizendo que você tem que dizer, Deus, muito obrigado por todos os problemas que o Senhor tem me derramado. Não. É dizer assim, Deus, muito obrigado pela possibilidade que o Senhor... É a forma como a gente fala, é a forma como a gente acredita. Obrigado porque mesmo em meio a esses problemas, em meio a esses desafios, o Senhor tem se tornado, o Senhor tem estado próximo, está sempre perto de mim, trazendo escape, provisão. É sobre nós gerarmos gratidão até por isso, sabe? E é uma decisão, é uma escolha. Eu decido acreditar que o Senhor está comigo, mesmo diante dessa dificuldade que eu tenho enfrentado. Eu sei que vai vir provisão de Deus. Eu sei que o Senhor não me abandona. Eu sei que o Senhor está comigo. Deus, muito obrigado por mais um dia. Vai ser melhor do que o dia de ontem.
Eu creio que as bênçãos do Senhor vai me alcançar. Continua declarando, continua profetizando, por mais que os teus olhos estejam enxergando tudo o contrário. A tua atitude hoje, a nossa atitude a partir de hoje, vai ser gerar gratidão por tudo. Nós precisamos disso. Isso aumenta a nossa fé. Eita, hoje misericórdia. Vou fazer igual eu disse, obrigado, Jesus. Então, que hoje seja um dia em que nós vamos decidir buscar a presença de Deus, amém? Então, comece o teu dia agradecendo a Deus. Agradece a Deus pelo menos por 3 bênçãos na tua vida, eu tenho certeza que você tem. Comece agradecendo, comece a gerar isso na tua vida. Agradeça pelas pessoas que aparecem na tua vida com uma palavra de força, com uma palavra de ânimo. Seja grato. Ao invés de você passar o dia reclamando pelas coisas ruins que aconteceram na tua vida, gere gratidão por tudo de bom que aconteceu na tua vida. Seja canal de encorajamento de outras vidas. Seja canal de transformação para outras pessoas. E quando você for dormir, não esquece de orar. Termine o teu dia lembrando de todo o cuidado de Deus. Lembrando de toda a provisão que Deus trouxe para a tua vida. Mas não esquece, seja grato. Diga a Deus muito obrigado. Por mais que você, igual eu nunca fui assim. Vai ser fácil? Não. Vai ter momentos que você vai dizer, Deus, muito obrigado no coração, dizer, Deus, de que eu não estou conseguindo enxergar. Mas é escolha. Você escolhe, você decide ser. Amém? Então, gente, guarda essa palavra no teu coração. Começa a colocar ele em prática. Não é amanhã, não. É a partir de segunda-feira. Não. Começa hoje. Começa hoje a dizer, Deus, eu decido ser grato. Eu quero ser grato. Eu quero começar porque a gratidão vai me fazer começar a olhar o lado bom de tudo na vida. Eu decido ser grato porque a partir de hoje eu vou começar a mudar a minha visão. Os meus pensamentos vão ser mudados. A partir de hoje eu vou dizer, Deus, muito obrigado porque eu estou vivo. Obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família. Deus, muito obrigado porque até diante dos problemas que eu enfrentei, eu fui fortalecido. A minha mente, os meus pensamentos, o meu olhar, ele foi mudado diante daquele problema. Se não fosse aquele problema, eu não teria a visão e as experiências que eu tenho hoje. Então, obrigado, Jesus, até pelo problema que eu enfrentei. Porque foi através dele que eu vi o Senhor cuidando da minha vida. Foi através dele que eu conquistei tal coisa. Comece a gerar gratidão. Seja grato. Encontre motivos para agradecer no dia de hoje. Amém? Então, seja uma pessoa grata. Gere gratidão por tudo. Pare de normalizar as coisas. Meu trabalho. Já entra no automático. A gente já vem trabalhar assim, não. Te ajoelha. Vai trabalhar, dizer, Deus, muito obrigado. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente que no dia de ontem foi demitido. Tem um monte de gente que faz tempo que não sabe o que é trabalhar. Que não tem oportunidade. Aí a gente tem o nosso trabalho, tem os nossos clientes, tem tudo. E a gente normalizou. Tem um monte de gente lá no hospital, precisando ser curado, doido para vir para casa, para ficar perto da sua família. E a gente com saúde normalizou. Seja grato pela tua saúde. Seja grato pelas tuas pernas. Seja grato por tudo que o Senhor tem feito na tua vida. Não normaliza. Todas as vezes que a tua vida estiver normalizada, e você já parou de agradecer pelas coisas que têm acontecido na tua vida, diz Deus, eu preciso parar de normalizar isso. Obrigado, Jesus, pela minha vida, pela minha família. Obrigado porque nós despertamos. Obrigado por meus celeiros, ter a tua provisão. Por ter a comidinha lá todo dia. Não normaliza. Diga, Deus, muito obrigada. Obrigada porque eu tenho dinheiro para pagar minhas contas. Não normalize. Eu tenho dinheiro para pagar as contas porque eu trabalhei. Não. Você trabalhou porque o Senhor te sustentou. O dinheiro chegou à tua mão porque Deus é provisão para você. Foi através da tua vida que o dinheiro chegou, através do teu trabalho. Mas se tu não tivesse entendimento, se tu não tivesse saúde para ir trabalhar, não tinha. Então quem te sustentou ali foi o Senhor. Então Deus, muito obrigado pelo dinheiro que chegou na minha mão. Porque se não fosse o Senhor, não tinha chegado.
Se não fosse o Senhor, não teria saúde para ir trabalhar. Se não fosse o Senhor me abençoando, me guardando, me protegendo, as coisas não estavam acontecendo. Então pare de normalizar e comece a gerar gratidão. Porque quem tem te sustentado é o Senhor. Teve uma pessoa que disse, mas você fala muito da palavra. Eu disse, como é que eu não vou falar de Jesus? Aí eu olhei para a pessoa e disse, agora faz isso aqui, ó. É Ele. Se não fosse Ele me dando o fôlego de vida e te dando o fôlego da vida, nós não estaríamos aqui. Jesus, muito obrigada por esse ar que eu respiro. Para de normalizar. Tem pessoas no hospital com oxigênio, precisando de oxigênio para respirar e nós estamos respirando. E às vezes estamos normalizando isso. Eu tenho vida porque o Jesus me dá vida. Obrigada, Jesus, por tudo. Por esse ar que eu respiro. Então, gere gratidão. A gente tem muita coisa para agradecer. Mas às vezes a ausência de algumas coisas nos faz passar o dia reclamando. Deus, eu não tenho isso. Deus, a minha família tá assim, porque meu marido é assim, porque meu esposo, porque e a gente passa o dia todo reclamando. E quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente murmura, mais a vida fica difícil. Quando eu passo a gerar gratidão pelas coisas, olhar com um olhar diferente para tudo, as coisas começam a mudar. As portas começam a se abrir. A luz da vida começa a entrar dentro da nossa vida. Para de reclamar, vai cuidar da tua casa, limpa a tua casa. Se arruma, se perfuma, gere gratidão pela vida. Jesus, olha, tá difícil, mas olha, gratidão pela vida. Gratidão porque o Senhor tá me dando a oportunidade de mudar essa situação, então me ajuda. Me dá entendimento, me dá sabedoria. Eu não quero viver o que eu estou vivendo, mas eu já te agradeço porque eu sei que as promessas de Deus vão se cumprir sobre a minha vida. Muda esse olhar. Para de olhar para as coisas que não deram certo e começa a olhar para as promessas que Deus já te fez. Se Deus te fez promessa, elas vão se cumprir, mas só vai se cumprir em quem está disposto a continuar. Amém? Então gere gratidão pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Amém? Então fecha teus olhos, vamos orar. Querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia. Jesus, nós queremos te agradecer por essa semana de live. Obrigada, Jesus, porque se não fosse o Senhor, isso não seria possível. Obrigada, Jesus, por mais um dia, por estarmos aqui ouvindo a tua palavra. Obrigada, Jesus, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Obrigada por cada pessoa que chega nessa live. Obrigada por todos que compartilham a tua palavra. Obrigada, Jesus, por toda provisão que o Senhor nos deu. Obrigada por toda provisão que o Senhor vai nos dar no dia de hoje. Nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos diante do Senhor, porque o Senhor tem a visão do nosso futuro e sabe exatamente o que é bom para cada um de nós. Nós te entregamos o controle da nossa vida e nós te agradecemos por teu amor, por teu cuidado, por tua proteção. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que tudo coopera para o nosso bem. Nos faz confiar completamente no Senhor ao ponto de descansarmos o nosso coração e saber que aquilo que nós precisamos em Ti vai chegar na nossa vida. Obrigado por não desistir de nós. Nos dá uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então que seja um dia muito abençoado. Amém? Que você possa enxergar gratidão em tudo, em tudo. E por mais que você não esteja vendo, decide ser. Diz, Deus, eu não estou conseguindo enxergar como o Glaucio está enxergando, não. Mas eu quero. Eu quero ser assim. Eu quero gerar gratidão por tudo. Amém? Então isso é uma decisão, isso é uma escolha. E deixa eu te dizer que é a melhor decisão e a melhor escolha para você se conectar com Deus.